Meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa saudação também é extensiva a todos aqueles que nos acompanham através dessa transmissão. Somos a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, na cidade de Três Lagoas, igreja esta pastoreada pelo pastor Eduardo Lopes. E aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa tradicional escola bíblica dominical. Da criança ao idoso, uma escola para todos. Temos classe para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, para todos aqueles que desejam aprenderem da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos separar as classes para o ensino dominical. Então, os demais alunos já poderão irem para suas respectivas salas para o ensino desta manhã. Ainda bem que eu te vi aqui, viu, Paulo? Senão eu ia passar lá na sua casa, ia mandar te buscar, viu? Mas eu vi que você veio, então tá bom. Te dei uma folga domingo passado, né? Porque tá querendo, tem gente que quer ser que nem judeu, né? Casou, quer ficar um ano, né? Parado. Judeu ficava um ano sem ir na guerra, né? Meus queridos irmãos, enquanto as demais salas se dirigem para as suas respectivas ambiente que vai ter a aula, nós vamos ler um texto, uma leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 1, nós leremos o versículo 26 ao 33, depois o versículo 39 ao versículo de número 45. Então, um texto bastante extenso, mas nós vamos estar lendo para que os irmãos também memorizem o contexto do conteúdo que nós vamos estar ministrando. Diz assim a palavra de Deus: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E entrando o anjo, ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo.
De onde me provém isto a mim? Que me venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Vamos todos. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Podeis assentar, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, sobre a temática desse mês, que é a igreja e o império do mal. Como viver em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Um espírito de oposição a Deus, a sua palavra e aqueles que seguem o caminho do Altíssimo. Então nós temos uma oposição. E o texto de hoje que nós ora lemos, o nosso comentador, ele dá um título a essa lição, um palavrão, né? O título da lição é Dessacralização da vida no ventre materno. Essa palavra, eu confesso que quando eu li o título dessa lição, eu falei, rapaz, mas que palavra é essa que eu não sei a sua definição, não sei a sua origem. Eu sei que sacralização está relacionado ao sagrado, mas dessacralização é difícil, porque eu sei que o antônimo de sagrado é profano, né? E a definição dessa palavra significa, né, tirar o quê? O sagrado de uma posição do que foi estabelecida. A vida, ela é sagrada. Ela pertence a Deus. Deus é o doador da vida. Logo, esse título, dessacralização, retira essa questão sagrada, dizendo que a vida no ventre não é sagrada. Então, logo, ela pode ser profanada. Ela pode ser sacrificada. Então, o título nada mais é do que a profanação da vida no ventre materno. Então, eu posso profanar. E nós vamos ver por que há essa profanação em nossos dias. Sabemos que o ensino progressista, ele é um ensino, são ideias filosóficas abraçadas já desde a época da Renascença, aonde o homem, ele é o senhor da sua vida, o dono do seu destino. Logo, Deus nada tem a ver com o que eu faço, ou com o que eu quero fazer. Logo, há um agir, uma oposição diabólica em desconstruir verdades que Deus estabeleceu como absolutas, da qual nós devemos viver. Então, dentro desse ensino progressista, um dos ataques que nós vamos encontrar é a desconstrução de que a vida, ela é sagrada. De que a vida, ela pertence ao homem, para que ele possa definir o que deve ser feito ou não. Logo, dentro desse ensino progressista, onde nós vamos dar ênfase no aborto, mas nós vamos ver que deriva-se outras ideias, aonde, né, se eu estou sofrendo, a maneira de aliviar o sofrimento é eu praticar o suicídio. Logo, o suicídio é uma coisa boa. Dentro de um conceito, de uma ideia progressista, do que você vai cessar com o sofrimento ou com a dor. Logo, também, há uma defesa de que a eutanásia deve ser aplicada em muitos
estágio de pessoas que estão doentes. Porque você é o Senhor, o dono da sua vida. Logo você pode tirar a sua vida. Logo você também tem o direito de tirar a vida de outra pessoa que está sofrendo. Então temos o aborto, a eutanásia. A eutanásia é você desligar o aparelho de alguém que está sobrevivendo ali, numa situação difícil, que precisa do aparelho para sobreviver. Logo eles acham que você tem o direito, ou a pessoa tem direito a morrer. E nós sabemos que a vida, ela pertence a Deus. É Deus que dá a vida e Deus que tem o poder de tirar a vida. Então, todos nós, meus irmãos, recebemos o que? Esse dom precioso de Deus, que é o dom de viver. Então, nós temos que viver a vida na sua intensidade, da qual Deus possa se glorificar em todas as coisas. Então, Deus se importa com aquilo que nós fazemos. E o que nós vamos dar ênfase hoje na nossa lição é sobre essa questão dessa apologia a uma cultura de morte, aonde a vida ela é desconstruída, da qual Deus não tem nada a ver com isso. Então os homens querem tirar Deus do centro, aonde você pode todas as coisas. E o nosso comentador, para dar introdução a esse assunto, ele vai desenvolver a questão da vida no próprio nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também de João Batista. Porque sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele é o doador da vida. Deus, no princípio, criou o quê? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram criados, não foram gerados. Deus os criou, colocou neles o que? O fôlego de vida, o que? E o Espírito. O que diferencia os homens dos demais animais é que os homens trazem o quê? O fôlego de vida, dado pelo próprio Deus. Porque o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem. Faremos o homem o que? A nossa imagem e semelhança. E nós vamos ver que Deus dá ao homem o quê? O poder de gerar, a procriação. Então, é um bem maior que Deus deu para que fosse gerado. Embora o homem gere, mas o homem ainda ele traz o que? A sua imagem de Deus, embora essa imagem corrompida pelo pecado, mas o homem é o único animal tecnológico. Qual é o outro animal que evoluiu além do homem? Sabemos que o homem no passado nós podemos utilizar aqui. Hoje nós temos essa escola sendo transmitida online, né? Meu menino viajou para o exterior, né? E ele liga, fala em tempo real com a minha esposa ali. Isso há 30, 40 anos atrás, praticamente era quase impossível que todo mundo tivesse o que é essa tecnologia. Então o homem é um animal tecnológico. O homem é o único animal que é histórico. Ele escreve a sua história. Eu sei quem foram meus pais, os meus avós. A rede ali, genealógica, nós sabemos. A Bíblia, ela traz o que? A história da humanidade e o desenvolver o que? Da nação, do povo hebreu. O homem é um animal histórico. O homem é um animal, no sentido, meus irmãos, de trazer a imagem de Deus, um animal no sentido de um único que tem emoções e sentimentos, da qual os animais irracionais não têm. Então o homem traz o quê? A imagem e semelhança de Deus, e ele carrega o quê? Essa bênção
da procriação, da reprodução, da qual há a cooperação de Deus nesse milagre. Aonde todos os homens recebem o que? O Espírito. Recebem o Espírito. E nós vamos ver que quando os nossos primeiros pais, eles desobedecem a Deus, quebra uma ordem que Deus havia estabelecido, quebra um princípio que Deus havia criado, nós vamos ver que o pecado, ele entra na humanidade e Deus já estabelece um meio de salvação, de redenção para o homem. Nós vamos ver que lá no Jardim do Éden, Deus estabelece algo que ao homem isso é impossível. Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então há uma promessa. E mais para frente nós vamos provar que quem tem semente não é mulher. A semente para reproduzir ela vem do homem. É a gameta masculina. Quando ele se une com a gameta feminina, lá na frente a gente entra nesse assunto. Nós vamos ver que vai nascer a vida. Então, da semente da mulher. Mas como que se daria isso? Nós vamos ver que quando Eva, ela tem o primeiro filho, ela vai colocar o nome de Caim, dizendo, né? Adquiri um filho com o auxílio do Senhor. E ela botava a expectativa que ali em Caim haveria de ocorrer redenção. Só que Caim não era a semente da mulher. Caim era a semente de Adão. E para que a redenção fosse efetuada, era necessário que houvesse o quê? Um milagre. Houvesse algo sobrenatural. Porque como que uma mulher pode gerar sem a semente? Isso aparentemente é impossível. E no nosso primeiro texto, a concepção de Cristo, a concepção de Jesus, nós vamos ver que Maria vai ser visitada por um anjo. Coloca para nós no primeiro slide aí, por favor. Mais um. Isso. Então, o casamento, o noivado, na cultura judaica, é diferente do contexto que nós vivemos hoje aqui no Ocidente. Porque na cultura judaica não existe namoro. Há o compromisso de noivado e o casamento. Logo, o noivo vai lá, ele faz a aliança ali com o sogro, de pagar um dote, aquela coisa toda. E logo ele não tem mais o contato com a noiva. Contato físico que nós vemos hoje na cultura judaica, ela não tem, né? Porque até então o noivo só veria a noiva ali na noite de núpcia. Porque quando eles se encontravam, não tinha esse negócio de dar o beijinho, porque elas usavam o quê? Uma burca usava algo que tampasse o seu rosto. Vocês lembram lá do encontro de Rebeca com Isaac? Isaac está no monte orando. E o mordomo, Eliezer, está trazendo Rebeca para a casa de Abraão. E Isaac está orando no monte. Quando ele está descendo no monte, pelo caminho, Rebeca vai perguntar para Eliezer, dizendo: quem é aquele que vem andando pelo caminho? Né? E nós sabemos que, se nós formos usar uma tipologia,
dentro desse contexto. Rebeca é a noiva, Eliezer é o Espírito Santo e Isaac é Jesus. E nós vamos ver, meus irmãos, que o Espírito Santo, Eliezer vai dizer para a Rebeca, aquele é o meu Senhor. E quando ela ouve que aquele é o noivo, ela se cobre. Porque ele só viria o seu rosto quando se consumasse ali o casamento. Então Maria, ela está noiva. E não há esse contato. E Deus, meus irmãos, Ele olha, escolhe Maria para que Maria fosse aquela que fosse visitada pelo Espírito Santo, da qual viria o Messias, o Cristo, viria Jesus. E quando o anjo aparece a Maria, ela fica atemorizada. Há um temor, ela assusta diante daquela visita. E ali o anjo vai dizer, não temas. E vai revelar a ela algo sobrenatural. Dizendo que ela teria o quê? Um filho. Logo ela fica assustada. E ela fala, como se dará isso? Se eu não conheci nenhum homem. Ela está dizendo que ela nunca teve relação sexual. E na sua mente, no ensinamento que ela teve, toda mulher sabe que hoje existe a inseminação, mas naquela época nem se pensava, cogitava o que era isso. E ela fica assustada, mas como é que se pode ocorrer algo dessa maneira, sendo eu virgem e não conhecer homem algum? Então ela tem essa indagação. Como é que pode acontecer algo dessa magnitude? E aí será revelado a ela que o Espírito Santo desceria sobre ela e ela ficaria grávida. E o filho seria filho do Deus Altíssimo. Então logo nós vamos ver que as promessas da palavra de Deus, desde Gênesis, que vai sendo desenvolvida dentro do contexto do cânon sagrado, vai se cumprir em Maria. Porque lá em Isaías está dizendo que a virgem teria um filho. Algo milagroso, algo sobrenatural. Então Deus faz com que todas as profecias, elas vão se convergir. Para que o Redentor, para que Cristo nasça. Mas Jesus já poderia vir como um homem, assim como Adão foi feito já alguém formado. Eva foi feito o quê? Uma mulher formada. Mas Jesus precisava passar por todas as fases do desenvolvimento humano para vencer o quê? O pecado desde a sua concepção. Para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Então Deus se mostra o quê? Fiel nas suas promessas relacionadas às Sagradas Escrituras. E no texto 2, nós vamos ver a miraculosa concepção que está relacionada, meus irmãos, ao milagre. Coloca para nós, por favor, o item 2. Aí. E Deus, embora Maria não peça o quê? Um sinal, do sobrenatural de Deus, mas Deus traz algo para fortalecer a fé de Maria, dizendo que Isabel, que era sua parenta, e ela sabia que Isabel já era uma mulher velha e era estéril. Porque nós vamos ver que no desenvolver, nós vamos dizer, o anjo vai falar para Maria que para Deus nada é impossível.
E vai trazer o testemunho de Isabel. De que Isabel, mesmo sendo virgem. E eu creio que quando Deus fala isso, ela deve ter trazido a memória de outros milagres extraordinários que ocorreram no passado. Interessante que ela vai até a casa de Isabel. Para confirmar aquele testemunho. E quando ela vai à casa de Isabel para testemunhar, para ver a veracidade daquilo que o anjo havia dito, meus irmãos. É interessante que quando Isabel, que não sabia de nada, recebe Maria em casa, o Espírito Santo vai manifestar em Isabel. Isabel vai ser cheia do Espírito Santo. E quando ela está cheia do Espírito Santo, ela traz uma revelação para Maria, de algo que o anjo havia dito para Maria e ninguém mais sabia. A Isabel fala, olha, não sou digna, vou parafrasear, de receber a mãe do meu Senhor. Ela está falando para Maria que Maria será um instrumento da qual viria o quê? O Salvador à humanidade. Porque mesmo João Batista, a Bíblia diz que João Batista é o maior de todos os profetas, e ele não fez nenhum milagre. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde a sua concepção. Quando houve o encontro ali da gameta masculina de Zacarias com a gameta feminina ali de Isabel, o Espírito Santo operou lá dentro e ele já foi cheio do Espírito Santo desde a sua geração, concepção. Mas agora o Espírito Santo também manifesta em Isabel. E nós temos, meus irmãos, milagres ocorridos no Antigo Testamento. Temos a questão de Sara. Sara era estéril. Mas vemos o milagre operando através de Sara. Depois temos o milagre operando através de Rebeca, que Rebeca também é estéril. Temos o milagre operado através de mãe de Sansão. Depois nós temos através de Samuel, que Ana também tinha um ventre cerrado. E muitos outros casos, meus irmãos, aonde nós vamos ver que aonde havia a impossibilidade, Deus entra com milagre. Então nós vamos ver que a concepção é um milagre do próprio Deus, que é o Senhor e o autor da vida. E nós vamos ver que a concepção no ventre de uma mulher, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. E por isso, não deve ser o quê? Menosprezado. A geração da vida em um ventre materno. Então Deus nos revela que através desses dois nascimentos, a Bíblia nos revela, nos endossa a sacralidade da vida. Já que a vida é sagrada, a vida é um dom de Deus, ninguém tem o direito de tirar Ninguém tem esse direito. A vida pertence a Deus. Vamos lá, meus queridos irmãos, vamos para o item de número 2. Coloca aí, a cultura da morte. Mais um. Então, a cultura da morte. Então, esse projeto, essa ideia filosófica, essas ideias humanistas, centradas no homem, elas querem modificar esse conceito de que a vida ela é sagrada e que ela pertence a Deus.
Logo, o inimigo, ele vai agir dentro desse conceito humano que nós temos, dentro da cultura. Ele vai trabalhar na cultura. Na cultura, através dos ensinos, nas escolas, universidades, para desconstruir o que é essa verdade. Aonde alguns personagens, alguns pseudo-intelectuais, eu falo pseudo-intelectuais porque ter entendimento não é sabedoria. Alguns homens que têm um conhecimento em várias áreas, até amplo, mas que não temem a Deus, na verdade eles são tolos, são insensatos. E até mesmo na política, porque há uma bandeira, principalmente daqueles que defendem o quê? O socialismo, o comunismo, aonde há uma pauta, essa pauta progressista, aonde eles trabalham para a legalização do aborto. Essa pauta está no Congresso para que seja votada, mas graças a Deus a maioria dos nossos constituintes, dos nossos deputados, embora alguns não sendo cristãos, mas ainda têm um compromisso com a inviolabilidade da vida. A vida ela é inviolável e ela precisa ser preservada. Então essa cultura de morte, ela aparece através o quê? Dos telejornais, novelas, filmes e muitas outras propagandas para desconstruir o quê? O conceito bíblico. Mas quais são o que essas defesas? Coloca mais um para nós aí. Coloca mais um. É isso. Então, concepções que eles querem justificar de que o aborto ele precisa ser aprovado e legalizado. Logo, o primeiro ponto para legalizar o aborto, eu vou dizer para vocês qual que é. É para a proliferação da imoralidade sexual. Porque nós sabemos que a vida sexual, dentro do contexto bíblico, ela só pode ser realizada dentro do matrimônio, dentro do casamento. Logo, não existe relacionamento sexual entre pessoas que não seja casada. Isso a Bíblia condena. A palavra de Deus é totalmente contrária. A relação sexual entre pessoas solteiras ou entre pessoas casadas com outra pessoa. O relacionamento sexual é somente dentro do casamento. Mas eles querem aprovar o quê? O aborto para darem o quê? A liberdade aí para essa questão das impurezas sexuais. Porque aonde é entregue em escola, meus irmãos? Camisinhas para crianças de quinta série em diante. Logo, isso é um incentivo do sexo fora do casamento. Educação sexual. Quem deve dar para os filhos são os pais, não a escola ou a sociedade aí fora. Porque cabe o pai e a mãe ser o responsável pela educação sexual dos filhos. Logo, nós vamos ver essa cultura de morte, incentivando o quê? Um sexo aberto. Entre solteiros e até mesmo hoje, há a questão do incentivo da prática homossexual.
Homo significa igual. Homem com homem, mulher com mulher. Então, a cultura de morte, ela quer estabelecer o quê? A profanação do sexo, porque se você ficar grávida, você vai lá e você pratica o aborto, e ninguém tem nada a ver com isso. Eles defendem a justificativa dele, em primeiro lugar, eles falam o seguinte: a mulher tem um direito no seu próprio corpo, dizendo que cada um tem direito no seu próprio corpo. Logo, se alguém quer abortar, ninguém tem nada a ver com isso. É que está filmando, senão a gente ia usar uma linguagem mais chula aqui, mas não pode, né? Isso aí é para ser vergonhice mesmo, irmãos. Para que a ser vergonhice seja profanada, profanizada, seja expandida dentro da sociedade. Então a mulher tem um direito no seu próprio corpo. Está dizendo é o seguinte: o corpo é meu, eu faço o que eu quero e eu pratico o que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. Sabemos que Deus deu a liberdade para o homem de todas as coisas. Só que é o seguinte: o corpo, ele é sagrado. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo não foi feito para ser profanado. O corpo foi feito, meus irmãos, para que a pessoa possa glorificar a Deus através do seu próprio corpo. Mas eles querem ter o que é essa suposta liberdade. Se o corpo é meu, olha, eu tenho meus direitos. Eu tenho as minhas escolhas. Então eles querem o quê? Tirar Deus do centro. Segundo, ele diz que o feto não é plenamente humano. Os abortistas, eles dizem que a vida só começa depois que há a vinda, há o parto. Logo, enquanto está lá no útero da mulher, logo ali não é plenamente humano. Então, pode ocorrer o que? O aborto. Pode ser tirado. Porque o aborto é você tirar ali o feto, o embrião ali do útero, para que ele não venha a ser. É a interrupção da gestação, não venha a ser gerado. Então, o feto não é plenamente humano. Mais para frente nós vamos mostrar para vocês, lá no Salmo 139, nós vamos ver que o salmista diz que o feto está sobre os cuidados de Deus antes mesmo dele possuir forma. Já é alvo do cuidado do pai, a criança que está ali sendo gerada no útero da mãe. Segundo, o feto não tem alma. Alguém lê para nós Zacarias 12:1. Zacarias 12:1. Quem é que forma o espírito do homem dentro do ventre? É Deus. Esse espírito aqui está relacionado com a alma. Então é Deus que coloca a vida. Logo, Deus colocando a vida, o homem, meus irmãos, não tem mais o poder de tirar. Nós vamos ver que quando
Isabel estava no 6º mês. Maria foi visitá-lo. E quando ele ouviu a voz de Maria, o que aconteceu com a criança lá no ventre? Vocês que são mãe, foram mães, vocês acham que a criança só teve vida depois que nasceu? Eu lembro quando nasceu o Eduardo, aquele lá gostava de dar chute. A Maneuza gostava de encostar as costas em mim na hora de dormir, estava dormindo, encostava ali, eu só sentia aquele toque. O que é isso, mulher, né? Era o menino, mexendo. Vocês lembram de Rebeca? Rebeca estava grávida, e ela sentia que algo sobrenatural, algo anormal mexia no ventre dela. E ela vai consultar a Deus a respeito daquilo. Olha, as mulheres aí falam que não é normal o que está acontecendo comigo. Eu creio que ela devia ter consultado as mais antigas, as mais velhas, né, que tinha mais experiência. Fala, não, menino, não mexe desse jeito, não. Tem alguma coisa errada aí com você. E aí Deus fala para ela, olha, há 2 crianças dentro do seu ventre. E a maior vai servir o que há? A menor. Que a maior vai servir a menor. Volta para nós lá, por favor. Vamos no outro quadro ainda. Isso. Então, o feto tem alma. Então, essa ideia errada, meus irmãos, de que a mulher é dona do seu próprio corpo, tem o seu próprio direito, de que o feto não é plenamente humano, e que o feto não tem alma, isso aqui cai por terra. Porque não há nenhuma comprovação científica de que o feto não é plenamente humano, nem que ele não tem uma alma. Nós vamos ver que o aborto, ele é proibido ainda no Brasil. E a pessoa é punida se realizar essa prática. Quais são as exceções do aborto no Brasil? Primeiro, quando ocorre o estupro. E a pessoa toma a pílula no dia seguinte, que vai levar o organismo a ocorrer a menstruação e o óvulo vai ser expulso. Isso pode ser um aborto, meus irmãos. Se a pessoa for estuprada, a gameta masculina, ela pode demorar até 72 horas para ocorrer a fecundação. Logo, a pessoa tem um aborto e tomar essa pílula, pode ser que ela não está nem no período fértil, mas só por uma questão de preservação, vai levar o organismo a expulsar o quê? O óvulo. Essa é uma primeira opção. Segunda opção é quando há o risco de morte para a mãe. Aquela gravidez ali tem um risco enorme, da qual a mãe vai perder a vida. Então precisa salvar um. E terceiro, quando se comprova cientificamente que a criança está sendo gerada e a criança não tem cérebro. Então somente são esses 3 casos. Pela lei que se pode ter o aborto. Porém, nós cremos o quê? Em um Deus milagroso, em um Deus poderoso, que pode reverter o quadro dessa questão relacionada à mulher, à sua vida, e também a questão ali da criança, porque Deus pode fazer com que haja o quê? A formação do cérebro ali dentro daquela gestação. Então, há essas concepções dentro dessa cultura de morte, levando
Só que, meus irmãos, que isso não é só a Bíblia que é contrária a isso, não. Se nós formos estudar os povos antigos, nós vamos ver que tanto o que os sumérios, os babilônios, os assírios, os hititas e os israelitas eram contrários que a essa prática. Vamos mais um lá. No Código de Hammurabi, nós vamos ver que havia um castigo severo para quem induzisse o aborto. Então, já ali nos anos de 1800 a.C., Hammurabi, que nós vamos encontrar os primeiros legisladores, entre eles tem um Código de Hammurabi, há uma pedra com esse código. Nós vamos ver que ele já era contrário a essa prática. Depois nós vamos encontrar também nos achados dos assírios. Tiglat-Pileser, ele punia as mulheres que praticavam o quê? A prática do aborto. Era o contrário na legislação. Hipócrates, que era um médico grego, ele se opunha ao aborto. E o juramento dentro da medicina, trazido por Hipócrates, era o seguinte: não darei a nenhuma mulher um pessário para provocar um aborto. Então os médicos, quando se formavam, eles tinham esse juramento ali na Grécia, de que essa prática, ela era proibida. Ela era o quê? Algo que não deveria ser realizado por aqueles que praticavam a medicina. Depois já, no ano 100 ao ano 200, viveu Lúcio Seneca. Ele traz um elogio nos seus escritos, né? A sua mãe, por não ter lhe matado com essa prática. E depois nós temos o que? O Código Criminal, é o código que nós temos desde o Império. Que o aborto, o infanticídio, eram punidos com prisões. Então nós vamos encontrar dentro da própria história dos povos, que essa prática, ela era totalmente abominável. Porém, com o surgimento dessas filosofias humanistas, da qual o homem é o centro, e o homem pode todas as coisas, é ele que cria a sua ética, é ele que cria o seu centro de moralidade, deixando as escrituras do lado, vai surgir o que é essa prática pecaminosa da desconstrução da vida dentro do útero materno. Vamos para o próximo texto. E o que a Bíblia fala sobre essa questão? A vida humana, ela é sagrada, porque é um ato criativo de Deus. Deus criou o quê? O homem e a mulher. E deu-lhe o homem essa dádiva da procriação. É por isso, meus irmãos, que toda prática fora do casamento é condenável. Para que onde venha ocorrer, meus irmãos, a procriação tem que ser dentro da entidade chamada matrimônio, casamento. O que foge disso, Deus abomina. Venerado seja o quê? O matrimônio. Mais honrado seja o matrimônio. Porque isso é abençoado por Deus quando ocorre essa relação entre um homem e uma mulher. Só que na lei, nesses códigos todos, nós vamos ver que havia essa proibição. Mas Deus, quando estabelece a lei, nós vamos ver que há dentro da lei já algumas normas para que houvesse, meus irmãos, a preservação da vida. Que a vida ela fosse inviolável desde o seu nascimento. E aí em Êxodo, já na lei mosaica, olha o que diz Deus, mandando Moisés: se o homem ferir uma mulher acidentalmente e ela estiver grávida,
mas ela não perder a vida, nem ela e nem a criança, ele terá que dar uma indenização. A mulher e a criança será indenizada. Isso está lá em Êxodo 21, 22, 23. E o texto continua dizendo: mas se alguém ferir uma mulher, mesmo que seja acidentalmente, e essa mulher estiver grávida, e perder o filho, essa pessoa será sentenciada também a... Então Deus está dizendo, se alguém ou a mulher ela foi ferida e ocorreu o aborto, a criança morrer, essa pessoa será punida severamente. Então a vida, ela é inviolável, ela é preservada desde a sua concepção. E aí Deus vai mais longe ainda. Quando Deus estabelece as 10 palavras, o decálogo, conhecido como os 10 mandamentos, o 6º mandamento, Deus está dizendo, não matarás. Deus está dizendo que o assassinato não deve ser praticado dentro do seu povo. E se alguém ocorrer nessa prática, essa pessoa será morta. Não matarás, o 6º mandamento. E quando Deus fala não matarás, a vida ela é inviolável. E lá em Êxodo 21, Deus vai dizer que a vida é inviolável desde o ventre. Porque as pessoas quando pegam esse item, não matarás, está dizendo a pessoa com vida. Mas lá Deus fala para Moisés, não. A criança que já estiver no ventre da mãe, ela deve ser protegida. Ela deve ser amparada. Deve ser amparada. Então a vida ela é inviolável. Vamos mais um slide aí? O começo da vida. Aonde começa a vida? Depois nós voltamos. Vamos para o próximo. Depois vamos só voltar. O começo da vida. Então, quando há relação entre um homem e uma mulher, aqui, aquele bichinho ali de cabecinha com o rabinho comprido, vamos usar essa expressão, ali é a gameta masculina, conhecida como espermatozoide. E do outro lado ali nós temos parecendo um ovo, né? Só com um ovo vermelho e com uma gema lá no meio. Aquele ali, meus irmãos, é o óvulo, é a gameta feminina. Então, quando há a relação entre o homem e uma mulher, o que é a semente? A gameta masculina vai passar pelo tubo, o útero interino ali, e vai fecundar o quê? O óvulo. E ali vai ocorrer o que é a fecundação. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos para frente. Mais um. Isso. Lá está o óvulo. Então são milhões de espermatozoides. Eu quero dizer para vocês que aqui estão, que estão me assistindo, você é um vencedor desde o nascimento. Porque há cerca de 3 milhões de espermatozoides. E você foi vencedor, chegou na frente. Você está aqui porque você venceu. Então nós alcançamos a vitória desde o começo. Tinha um monte de ali, ó. Nós corremos, chegamos na frente. Então somos vencedores. Vamos para o próximo. Então, o desenvolvimento do embrião do feto. Então, quando há fecundação, podemos usar esse nome, a célula masculina, o espermatozoide, ele vai se unir com o óvulo, que é a gameta feminina. Então, haverá o que? A unção dessas duas células. E essas células, elas vão se multiplicar. Essas duas células vão produzir mais células. E essas células que vão ser produzidas, vai ocorrer o quê? O desenvolvimento da vida ali no útero, através do encontro dessas duas gametas, a masculina e a feminina. Vamos para o próximo? Na terceira semana, nós vamos ver que já existe o quê? Vários sinais. O coração, ele já começa a ser formado.
Com 8 semanas o coração ele está completinho. O sistema nervoso central é o que nasce primeiro lá, já na terceira semana, ó, com 21 dias já começa. Então muitas coisas vão acontecer dentro desse estágio da procriação. Mais um. Isso. Isso aí nós temos um feto, temos um embrião. Lá dentro. Então aquele bichinho, parecendo um girino. Né? Vai nascer mais um. Aí, a criança desenvolvida. Já dentro do útero materno. Já completa. Agora vamos voltar naquele primeiro lá que eu disse para vocês lá. Ó. Vamos voltar lá. Mais um. Isso. O começo da vida. Aonde começa a vida? Alguém lê para nós Jeremias 1:5. Então Deus está dizendo para Jeremias, antes que você se formasse, eu te conheci. Então Deus conheceu a cada um de nós, meus irmãos. Antes de nascer, Deus nos conheceu. Deus sabia quem eu era, quem você era. Deus já conhecia a nossa identidade. Vamos lá no Salmo 139, versículo 13. Alguém lê para nós, Salmo 139. Vamos lá. Lê o próximo. Amém. Então, o salmista nos mostra, meus irmãos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, a mulher, quando ela está na gestação, Deus já tem os seus olhos ali sobre ela. Cuidando, guardando, preservando dela e preservando do neném. Preservando ali da criança. Então, essa questão de que o feto não é vida, não é humano, de que ele não tem alma, isso aí é uma mentira. Para desconstruir o que Deus disse. Olha o que diz o versículo 16 do Salmo 139. Olha, os teus olhos viram o meu corpo. Ainda onde? Antes de ter forma, Deus está dizendo, os meus olhos te viram. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Então, no livro da vida, meus irmãos, a nossa história, ela está contada antes da sua formação. É porque Deus te ama e Deus tem os seus olhos colocados sobre a sua vida e sobre aqueles que estão sendo gerados em um ventre de uma mulher. Mas, infelizmente, essa cultura de morte, ela está aí. Vocês lembram de Faraó? Quando o povo começou a multiplicar, o povo de Deus começou a crescer. Faraó disse para duas mulheres, Cifrá, e o nome da outra? Puá e Cifrá. Duas parteiras, dizia o seguinte, matai as crianças que nascessem do ventre das mulheres hebreias. Então essa mesma cultura ela está sendo imposta aí fora. Faraó é uma representação do diabo. Quer matar o quê? As próximas gerações. Mas a Bíblia diz que Cifrá e Puá temeram a Deus. E o que eu acho interessante é que no final do texto vai dizer que Deus deu a elas famílias. Dá a entender que elas eram solteironas. Viviam disso.
Mas por elas temeram a Deus, Deus disse, olha, eu vou dar família e vou construir casa para vocês. Por serem fiéis a mim. Isso aqui já dá até uma mensagem já, para pregar. Por temer a Deus, Deus fez com que elas continuassem, o que as suas famílias, dessem continuidade às suas gerações. Depois Faraó, não satisfeito, viu que não conseguia, falou o negócio seguinte, já que eu não consigo matar na hora que nasce, então as crianças, se vocês encontrarem vivas, jogai o que? Jogai no rio Nilo. Então essa cultura de morte, ela não é algo nova. Ela já vem desde os tempos antigos. Os homens querendo desconstruir o que é inviolável, que é o direito à vida. Que é o direito à vida. Mas nós temos, meus irmãos, que defender a nossa posição. Qual é a posição cristã? A Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta, defende a inviolabilidade da Bíblia, da vida. A vida precisa ser preservada, desde a sua concepção. Aonde começa a vida? Então, quando ocorre o que é ali, a junção dessas duas gametas, ali dá início que há a vida. Porque o salmista disse que Deus me conheceu ainda informe. Era apenas 2 células, mas Deus já conhecia. Então, nós temos que confirmar que toda ideologia que seculariza essas ideias precisa ser combatida. Precisa ser rejeitada. Então que Deus venha, meus irmãos, preservar as próximas gerações que estão sendo formadas. Não sabemos o tempo da sua vinda, mas sabemos que o diabo quer desconstruir o quê? Essa verdade. Em alguns países já são legalizado o aborto. Onde a mulher não quer, ela vai lá e interrompe. Então, meus irmãos, somente Deus tem o direito de pôr fim à vida humana. Nós não temos esse direito. Então, que nós sejamos sóbrios em todo o tempo. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, que sexo é somente dentro do casamento. Queremos agradecer aqueles que nos acompanharam aqui nessa manhã. Eu não sei se os slides foram passados, mas essa aula foi necessário para que fosse mais didática. Algumas imagens audiovisuais, mas que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus continue prosperando a sua casa, a sua família. Até um próximo domingo, Deus assim permitindo.